Iniciando mais um podcast Siga na Vida para você de casa, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre por mais uma iniciativa da Rádio Vida FM, a emissora oficial do Projeto de Vida Contagem. E pessoal, hoje a gente está com um casal que é muito legal, né? Um casal que vem trazendo mais da palavra do Senhor, né? Que vem ardendo em chama por um propósito. E eu vou falar menos, hoje eu quero escutar. Momento de aula, hoje aqui na Rádio Vida FM. Pastora Consuelo e Pastor Wilson, muito obrigado por estar aqui hoje comigo, viu? A gente que agradece o convite. Estou muito feliz, estou muito lisonjeada mesmo. É uma honra, né, amor? Com certeza, para a gente é uma honra poder estar aqui, passando também um pouco da nossa experiência, né? Falando da palavra do Senhor, que é muito mais importante, né? Porque o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E eu tenho certeza que vai ser para edificar e para trazer aí para algo para as pessoas que precisam ouvir, né? Primeiramente, não esqueci, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra galera de casa. Eita glória, bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que vai estar vendo esse podcast aí, pode ter certeza que vai ser para edificação para sua vida. E eu tenho certeza que muitas coisas Deus vai fazer em nome de Jesus Cristo. Pastora, vamos fazer uma coisa então, né? Eu já reparei que a história da pastora começa aqui, aí depois vem o pastor Wilson, aí depois vem a igreja, e depois vem a missão acompanhada da igreja. E eu tô certo ou tem a ordem errada? Como é que vem a presença do Espírito Santo? Me ensine essa história, esse testemunho que tá ajudando tantas pessoas. Eu vou ser bem, assim, objetiva, porque é bem longo, né? Eu sou mineira, aqui de Belo Horizonte, fui criada em Contagem e nasci em uma outra religião, né? Enfim, e não era evangélica. Tinha uma avó católica e os meus pais professavam uma religião de matriz africana. E eu cresci nesse ambiente até os 13 anos, quando eu conheci Jesus através da igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro onde eu morava. E ali começou minha trajetória, mas aos 18 anos eu fui para o Rio de Janeiro. Por isso o sotaque, né? O R puxadinho, né? E aí fui morar no Rio de Janeiro, e passou um tempo, eu conheci meu esposo na época, que eu sou viúva do meu primeiro casamento, e aí começou uma grande guerra. Porque ele era um produtor de eventos, por isso eu me tornei produtora. Mas eu creio que o Senhor já estava me preparando para que eu, ali aprendendo para hoje, exercer na presença, né? E ele era o quarto maior produtor do Brasil, né? É muito conhecido como Nogueira. E ele era produtor do Carnaval Carioca na Sapucaí. Famosa Grande Rio? Todas elas. Ele trabalhava para a Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Então ele era o coordenador do desfile, enfim. Também Rock in Rio, Moto Velocidade, quando ainda tinha lá no Rio de Janeiro, Fórmula Indy, Fórmula Truck. Os grandes eventos como Rolling Stones na praia de Copacabana, Cláudia Leite também na praia de Copacabana. Então, assim, os fins de ano, né, queima de fogos na praia de Copacabana, ele trabalhou produzindo muitos eventos ali, né, e eu, então, casada com ele, vivia em esse ambiente. Imagina, uma moça que até aí já era cristã, passar por esses caminhos, né, e ali foram alguns anos que eu vivi muitas dores nessa área, traição, etc e tal, fiquei viúva, e nesse caminho eu encontrei o pastor Wilson, que na época também não era pastor. Não era pastor Wilson? Não era. Eu era funkeiro, pagodeiro, era tudo isso, entendeu? Era do mundão, entendeu? Eu gostava de farra, mas aí... Impressionante. Mas aí Deus, ele sabe trabalhar na nossa vida. Quando a gente tem chamado, né? Quando a gente é escolhido, a gente não tem escolha, entendeu? E eu vivi ali as minhas, né, os meus momentos ali no mundo, mas Deus sempre tem um ponto final, né, na nossa vida, para iniciar um novo para cada um de nós. Fechamento de ciclo, né? Um fechamento. E ali foi quando eu a conheci, né,
também era de uma outra religião na De época. matriz africana De também. uma matriz africana. Ele batia no peito, eu jamais vou largar É. as minhas entidades para servir o teu Deus. E Ele falava assim para mim. uma das coisas que ela sempre fazia era levar um DVD. Na época do DVD ainda. Nó, puxou o relíquia. Levava um DVD para Milagres do pastor André Valadão, para ele assistir. Era a forma que eu tentava evangelizar ele, que ele tinha um coração muito duro. Mas ela teve sempre uma prudência muito, assim, sabe, eficaz. Porque toda vez quando ela ia falar de Deus, ela sabia colocar as palavras certas no momento certo. Ela nunca chegava, apontava o dedo ou me acusava. Mas ela sabia o que falar naquele momento que eu precisava ouvir. Entendeu? Ela sabia, ela era direcionada pelo Espírito para falar aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Pastor Wilson, agora eu vou fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. A graça de Deus é irresistível para você? Nossa. É irresistível. É irresistível. É impossível. É impossível. Não tem como. Porque a presença de Deus, ela é algo, quando ela... Nossa, eu falo assim, toda vez quando eu falo do amor de Cristo, eu falo da graça de Deus, ela é algo que é inexplicável. Não tem explicação. É só sentindo. De tanto o que você sente de amor, né? Que ela vem sobre a sua vida que você não tem como explicar. Não tem como explicar. Não tem. Como explicar? Vamos passar para o lado humano. Você arruma, no caso você é um jovem, né? Arruma uma namorada, você faz tudo por ela, ela continua te rejeitando, te traindo, e você se permanece fiel, disposto a amá-la, abençoá-la, a cuidar dela. Acho que biblicamente teve até Oséias, né, nesse sentido. Oséias e Gomer, né? Oséias. Então, é mais ou menos isso. Quando se trata da graça de Deus, eu não consigo ver ninguém além de Gomer e Oséias. Ó, teve até um filme cristão que o pessoal também fez, né? Que era Amor por Redenção. Já assistiu? Eu ainda não assisti, Eu mas já ouvi falar. Também não chegamos a ver. Sensacional, cara. Sensacional. Muito forte, inclusive. Eu recomendo também, os filmes também, eles são muito assim, impactantes, né? Que ele consegue também ali passar o que muitas vezes famílias estão passando dentro de casa, né? Relacionamentos, entendeu? Então é importante. Entendeu? E a gente tem alguns filmes que nós assistimos também, né, amor? Né? Como A Prova de Fogo. Prova de Fogo, é. Esse é um clássico, né? Esse é um clássico. Não, tem um que quase a gente não vê muito falar. Resistindo às Tentações. Jovens, peguem esse filme, é tudo. Os pais, peguem esse filme. É uma forma muito bacana de você evangelizar os jovens. E eu me lembro que eu levei para ele, foi um filme que ele imaginava que os crentes eram todos, né? Tudo certinho, né? Bitoladinho. E é com Cuba Júnior e Beyoncé, esse filme. Mas a proposta é totalmente evangélica, é maravilhoso, fala de um coral. Então, para quem gosta de música e os jovens, né? Ele gostou muito desse filme. E eu me lembro, Vini, que eu profetizava sobre ele. O meu relacionamento com o pastor Wilson sempre foi na Porque se eu olhasse para ele com os olhos carnais, eu não ficava com ele. Em nenhum Impressionante ouvir isso, viu? Impressionante. Em nenhum tipo de aspecto. Fisicamente, eu sempre gostei de homem bem mais velho. Tem as fotos aí que provam isso. Espiritualmente, tudo, ele é totalmente o oposto. E aí é que vem aquela frase que a gente escuta os pastores falando que Deus não une pessoas, une propósito. O Senhor via em nós um propósito, porque ele está lá no futuro, né? Deus está lá no futuro. Então ele via ali dentro de nós um propósito, né? Então o Senhor uniu o propósito, porque como pessoa a gente não tinha, nem eu, né, amor? Nem eu tinha um perfil físico, né? E hoje em dia as pessoas ficam tão ligadas à aparência, né? Eu não tinha absolutamente, meu marido era homem de luta, jiu-jitsu. Eu nunca, hoje estou mais gordinha, mas era magra, eu nunca fui uma mulher sarada, essas coisas, né, de físico. Então nós éramos muito, eu tinha medo dele, porque ele é altão, né, gente? Aqui tá na altura que nem essa ajuda, né? Não, se eu fosse puxando a câmera aqui, eu ia ter que aumentar o tripé. Ele é grandão, e a gente se conheceu naquela época, lá no Rio de Janeiro, onde os pitbulls, né, os rapazes,
de lutas, de jiu-jitsu, eles estavam bem agressivos. Então, quando eu vi aquele homem alto, com aquela roupa Mortal Kombat, eu falei, Senhor, o que é isso aqui? Ô, Senhor, tem certeza? Senhor, tem certeza? Você não errou aí, né? Enfim, mas o Senhor falava e foi assim, foi muito difícil. Eu tinha a certeza no meu coração e eu olhava para ele, tanto que eu o chamava de pastor. Eu falava, Deus mandou te chamar de pastor. Você é louca? Tá maluco? Aí você para, né? Aí você começa a se examinar, se observar. Fala assim, você é pastor, um cara que andava de boné, brinco na orelha, funkeiro, pagodeiro, malhava, gostava de, né, musculação com música, eu gosto muito de esporte, né? Mas, tipo assim, eu olhava... Tá maluco? Não tem. Não é nem que pela questão do malhar, você entendeu? Porque assim, se você malha pela saúde, beleza, mas ele malhava pra sair a caça. Você tá entendendo? Ele era caçador. Então, tipo assim, eu olhava pra mim assim, eu falava, eu não tenho esse perfil de pastor. Eu, pastor, falei, ela tá... Eu chegava... Tem um pavor de crente. Como disse o carioca, né? Tá maluco, tia? Tá maluco? Falava, aí eu chegava assim, na roda de amigos assim, e falava, né? Vem cá, olha pra mim, me observa, olha pra mim. Você acha que eu tenho um cara pra ser pastor? Aí o pessoal olhava pra mim, você? Duvido. Não tem, você não tem perfil nenhum pra ser pastor. Tá louco. Se você virar pastor, também eu vou lá e eu me entrego a minha vida pra Cristo. Eu falei, gente, mas eu não sei não, parece que tem alguma coisa aí. Eu falei, ó, se tu virar, meu irmão, crente mesmo, eu também viro. E sabe o que é lindo? E virou? Virar. Você acredita, Vina, que o mais lindo, nós temos esse projeto de mulheres, né? E que os homens estão inclusos neles. E nós fazemos em alguns países, e inclusive no Rio de Janeiro. E esse último ano nós fomos no Rio e a gente encontrou o menino lá, o Thiago, né? Foi. Porque a igreja, olha que incrível, a igreja é na Lapa. Nós morávamos na Lapa. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que Lapa é a área boêmia do Rio de Janeiro. É boemia, 24 horas, aquela loucura. Você chega assim, são vários casarões antigos. Então tem uma loja aqui, um local que você entra é prostíbulo. Outro você entra é a bandeirinha do LGBTQIA+. Aí do lado tem um roqueiro, tem um funkeiro e todo mundo... Tá tudo bem. E tem a Igreja Batista. No meio funciona. Todo mundo funciona. Rio de Janeiro eu acho muito bacana. Eles têm essa peculiaridade, sabe? Todo mundo se respeita muito bem ali. Claro, como todo lugar tem problemas, mas ali se respeita nesse sentido. Acho que a área mais nobre que eu conheci assim do Rio foi lá em São Conrado, ali na frente da Rocinha. Sim. Agora essa parte aí da Lapa, acho que não conheci tanto não. A Lapa é loucura, 24 horas, assim, acordada, 24 horas. E aí, o lugar que nós íamos, olha o nome do lugar que nós frequentávamos. Misericórdia. Inferninho. Rapaz, achei que era o estádio lá do Flamengo. Não. Quem era? A gente frequentava um lugar que chamava Inferninho. Então você imagina o naipe. Completamente escuro, aquela luz azul, né? Que você via no máximo o dente. Meu Deus. Inclusive a nossa sobrinha também, né? Sueli, Débora, todo mundo tava lá. A pessoa não tinha uma gota de juízo. Ia para as noitadas e ainda levava as sobrinhas. Enfim, quando elas estavam passando férias lá comigo. E aí, anos depois, aceitamos Jesus, né? Viemos a ser consagrados a pastores, estamos levando esse projeto da SING, né? Que é a Conferência Internacional de Mulheres Graciosas. E aí a gente leva esse projeto, são 2 dias, e a gente leva para o Rio de Janeiro, exatamente aonde? Na Lata. Olha que doideira. Na Lata. E hoje, para a glória de Deus, aquele povo que um dia, né, meu amor, que me via eu com uma saia que parecia um cinto. Ele com a camiseta, mostrando todos os músculos. Parecendo soldado do Bob. Não, essa tarde aí, misericórdia, eu tinha até medo de andar com ele lá, né? Que você sabe como é que é Rio de Janeiro. Mas eu com aquela mini saia minúscula, sabe, quase um cinto tão pequena, ele com, enfim, eu com aqueles cropped, aquela loucura de ir pra noitada, e, enfim, né, com a galera, e hoje aquelas mesmas pessoas nos olham e nos respeitam.
Sério? Sério. Porque viu uma transformação tão grande. E eles falam hoje, a Cristiane mesmo foi uma que falou, ela também é de outra religião de matriz africana, ela falou, próximo ano me avisa que eu quero ir. Então... Mas eu acho que a melhor maneira de se evangelizar é pelo exemplo, né? Não existe outra forma de evangelizar, porque senão a pessoa vai falar, você é mesmo crente, né? A gente prega em silêncio. Sabe qual é o problema do crente hoje? Ele quer falar, mas não quer ser exemplo. Você viu hoje, quando eu cheguei aqui, você está me conhecendo pela primeira vez, quando você mencionou meu nome, ninguém falou, você que é missionário? Um rapaz que eu nunca vi. Então prega em silêncio. O problema do crente hoje é que ele quer usar a palavra para pregar e não vive a palavra. Ele chega a te dar um sermão. Eu não estou dizendo que não deva pregar a palavra, tá? Mas viva a palavra. Paulo falava muito sobre isso, incrível, Sabe? né? Você precisa pregar quando você está num ambiente onde as pessoas te humilham e que ninguém te conhece, como já tive em lugares onde as pessoas não me conhecem, e eu me posicionar como crente. Eu já viajei para a Europa algumas vezes, e ele aqui, teve uma vez que eu fiquei 3 vezes, né, amor? Foi. Meu marido aqui. E você pensa, você num ambiente onde tem tudo do melhor, e por eu ser uma mulher negra, todo mundo sabe, a mulher negra fora, principalmente na Europa, os homens, né, ficam ali. E ele, como pastor aqui, a esposa não estando perto, imagina, as ovelhinhas negras. E a gente se posicionou. Eu estava lá, ele está amarrado em nome de Jesus, que nunca passou pela minha cabeça, mas você já pensou? Se em algum momento eu quisesse me desviar e cometer o adultério? Tava fácil, né? Não tinha ninguém, Tinha ninguém? E aí? mas tinha um. Mas tinha Deus. Um conselho eu dou para os solteiros. Todo mundo fala assim, pastora, como é que eu tenho que orar para conseguir alguém? Primeiro que você não tem que conseguir as moças, você tem que ser vista. Meu marido me viu. Ele me viu. Ainda quando era no mundo. Então, primeiro, você, moça, você tem que ser vista. Segunda coisa, para os solteiros, para homens e mulheres, é o maior conselho que eu dou. Ore ao Senhor para que a pessoa com quem você está, ela ame a Deus mais do que a você. Todo mundo, eu quero um homem que me ama, uma mulher que me ama. Não. Porque amar um homem é muito difícil. Eu sou uma mulher difícil. Tirar Jesus de mim não sobra nada. Ele aprendeu a me amar porque ele ama tanto a Deus que ele tem todos os motivos de não querer estar comigo, porque eu sou humana, eu tenho falhas. Eu tenho todos os motivos de não querer estar com ele, porque ele é humano, é falho, ele não é perfeito. Aqui não está um casal margarina. Nem pro lado de cá, do outro lado da mesa, né? Então, mas eu amo tanto a Deus que eu vou pensar 1000 vezes antes de fazer qualquer coisa para ofendê-lo. Por quê? Porque eu vou estar primeiro ofendendo a Deus. Se Deus é pai, eu estou com o filho de Deus. Como é que eu vou tratar mal o filho de Deus? Verdade, né? Verdade. Eu como mãe, se mexer num fio de cabelo da minha filha, não vai prestar. Imagina para Deus. E as pessoas perderam isso. Aí quando eu falo de pregar sem precisar de falar, é nisso. É eu respeitar a fé do outro, ainda que não seja a mesma minha, e pregar com as minhas atitudes. Por que esse pessoal de outra fé, de outra religião, e até que nem acredita a Deus, fica querendo ir na conferência? Eu sou a isca, né? Eu sou a isca que vou ali naquele mar, né, do mundo e trago aquele peixe para um outro mar. Eu não sou aquela isca que vai matar a vida, mas eu vou matar a velha vida. Né? A isca, ela serve para quê? Para você pescar. Quando aquele peixe sai daquele mar, obviamente ele está condenado a um prato e à morte, né? E eu costumo dizer que ali nós vamos realmente matar aquela velha criatura, mas trazer para o mar de Cristo, né? Muito mais que igreja. Muito mais que igreja. Porque nós somos a igreja, mas precisamos de templo. Então, eu acho que eu só consegui meu esposo para Jesus, consegui as minhas sobrinhas que antes me viam no mundo e levando elas, porque primeiro eu quis mudar. Tem gente que nem mudou, Vini, e tá querendo mudar o marido.
A mulher quer mudar marido, mas chega em casa, chuta o cachorro, briga. Ela passa o dia inteiro na igreja. Deixa o filho sujo, catarrento, a casa suja. Não faz comida para o homem, não cuida daquele homem. Quer que aquele homem aceite Jesus. Da mesma forma, o homem quer que aquela mulher aceite Jesus, passa o dia inteiro na igreja, ou sei lá, em todos os cultos, não dá a devida atenção, não reconhece ela. A Bíblia faz analogia do homem, a representação do homem como Jesus e a mulher, a igreja. Então, como é que esse homem está cuidando da igreja? Como é que essa mulher está cuidando daquele que representa Jesus? Então, quando nós voltamos, né? Aí aceitamos Jesus. A gente está fazendo aqui um resumo muito rápido. Aceitamos Jesus e começamos a frequentar a igreja na própria lá. Então, assim, imagina, antes a gente se reunia na mesma esquina. Você não está entendendo? A gente se reunia na esquina. Vamos pra noite. Isso meia-noite. Porque aqui em Minas, meia-noite, muitas vezes alguns estão vindo para casa para dormir, meia-noite nós estávamos saindo. O mineiro é mais... E aí eu tomava café da manhã, chegava 8 da manhã, tomava café na padaria, em casa tomava banho, trocava de roupa e ia pra praia, dormir na praia. Aquele sol rachando. Era assim, mais ou menos. Umas ideias de jerico, como diz o mineiro. Eu, às vezes, eu falo, gente, como eu conseguia fazer isso, né? E para mim era muito longe da minha realidade, porque até os 18 anos eu fui criada aqui. E aí você vê quando a gente se afasta de Cristo, se afasta de Jesus, você se afasta de tudo que é... Não que é pecado ir para a praia, tem nada a ver. Mas a vida... vai tomando caminhos, né, amor? Completamente diferentes. Graças a Deus eu não usei drogas, bebi muito, não usei drogas, graças a Deus, mas eu conheci pessoas que usou, né, e enfim, a gente via envolvido daqueles, aí como pode, né, anos depois, eu estou evangelizando aqueles traficantes da região, eu estou orando e evangelizando as prostitutas, os homossexuais da região, de falar assim para nós, né, amor, nós chegávamos da igreja que nós frequentávamos na época, sexta-feira à noite, e a gente falava, a gente sentava pro meu, lá chama podrão. Mas aqui também, aqui também. Né? Podrão? Lá a gente chamava de McLapa. Diferenciado. Era McLapa. Olha. Era uma barraca atrás da outra. Era uma barraca atrás da outra. Você podia escolher qual você queria comer. Se você não tinha comido numa, você fala, não, vou comer na de trás, vou comer naquela da frente. Entendeu? E todos os tipos de comida, desde do podrão, né, aquela comida japonesa, como é que chama? Yakisoba, o próprio japonês, cachorro-quente. Não fala, senão que tá dando hora de almoço. Churrasquinho, essas coisas todas. Então toda sexta-feira a gente parava ali para comer numa esquina. A gente voltando do culto, né, de sexta-feira, aí quando a gente ia para casa já parava ali para comer isso, mas 11 da noite, né, meu amor? 11, quase meia-noite. E aí a gente encontrava aquela galera que saía e tal. E aí já falava, né, pra gente, oi, pastora. Aí já pastora, olha que interessante. E aí, pastora, tudo bem? Oi, meu amor, tudo bem? Aí, ó, pastora, reza pra mim que eu tô indo trabalhar. Muitas vezes eram prostitutas, né, que estavam indo trabalhar, enfim. Pessoas do tráfico, né? Aí as pessoas falam, nossa, pastora, você fala isso com uma naturalidade, porque eu acho que Jesus ia estar no meio deles. E muitas vezes as pessoas também interpretam equivocadamente a falar assim, não, Jesus andava com prostitutas. Só que elas esquecem a passagem bíblica que Jesus ama seu filho, mas não ama o pecado. Exatamente, e deixava bem claro, vai e não peques mais. Então, quando eles falavam, uns falavam reza, né? Reza pra mim. Que dia que você vai lá na igreja? Tô te esperando lá. Que Deus te abençoe e te guarde. E através disso, muitas, uma prostituta de luxo aceitou Jesus na Europa. Você acredita nisso? E largou a vida de prostituição. Eu estou falando prostituta de luxo. De um programa, na época, custar, programa rápido, 2.000 euros. Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E largar essa vida e recomeçar de novo. Como é que se explica isso? Amor. Eu nunca cheguei para parabéns. Que lindo. Continue.
Ou como alguns pastores que chegam e falam mal, mas aceita. Você está entendendo? Não. Mas Eu costumo dizer que o evangelho ele tem que ter esse tipo de transformação. Tem. Entendeu? Ele E tem que ter precisa da pessoas essência. dispostas a isso. Entendeu? Dispostas aí a esses que ninguém quer, os à margens, os marginalizados, os que estão na margem, né? E hoje o Senhor nos usa através disso, né, amor? Com certeza. Hoje o Senhor nos usa pregando para aqueles com quem um dia nós fomos para o baile, quando estamos no Rio de Janeiro, né? Eu costumo rir da minha filha. Hoje ela já está mais mocinha, mas quando ela era menorzinha, né? Uhum. A minha filha falava assim, mamãe vai para Europa e... como é que é? Vai para o Murrão, que eu ia para as favelas do Rio de Janeiro. Pro mais sofisticado até o mais simples, né? Exato. E assim que tem isso. Se você chegar assim, que você vai... O estacionamento grita, né? Porque você vê desde aquele carro mais simples até uma bicicleta, junto dos BMW, aquele Jaguar. No estacionamento da conferência é assim. Você tem ali o Jaguar, enfim, todas as marcas de carro, até a bicicletinha, até aquele que vem de Uber, até aquele que vem a pé. Tanto que nesses 2 dias, no sábado, nós damos o café da manhã gratuito, porque a gente sabe que tem pessoas que podem ir no melhor restaurante da região. Mas nós também sabemos que tem aquele que vem na sexta-feira, que traz o seu colchonetezinho, que dorme ali no átrio, que não dá para voltar para casa, que só tem dinheiro de ida e volta. Então não dá para voltar para casa na sexta. Então dorme ali, e aí pela manhã ela tem um café da manhã, e eu deixo ali sobrando, porque provavelmente ela não vai ter dinheiro para o almoço. Então vai estar ali os kits de café, quando é a hora do almoço, ela vai pegar o kit de café dela, e vai poder comer, e não vai ficar com fome, e vai poder assistir toda a conferência. Enquanto não também, né, amor? Aqueles que chegam, né, as pastoras, aqueles que falam assim, quem realmente quer almoçar? Eu vou estar pagando o seu almoço. A oferta, né? É a oferta. Entendeu? Então a Sing, ela tem muito isso. A Sing, ela é uma porta, né, para as pessoas que chegam lá, entendeu? E são abençoadas. Elas têm ali, não tem patente. Não tem. Eu sou apóstola e o apóstolo senta para ouvir talvez uma evangelista pregar, uma missionária pregar. Estou falando a nível de patente. Na hora da cura interior, talvez, eu estou falando assim de apóstolo e apóstola de grandes igrejas, tá? Chora, se joga no chão, se esvazia, tanto quanto aquele humildezinho. Lá não tem nem paleta de cor. Desculpem, gente, que faz paleta de cor, mas acho uma breguice. Porque, conhecendo dessa área, eu passei por uma bela recalcitragem. Não é que tá te mostrei. Gente, os bastidores entregam, mano. Nem fala. Gente, me desculpa, mas não existe. Na Europa não tem essa breguice. Isso aqui tem aqui. O pessoal põe paleta. A minha paleta de cor não é a mesma do meu marido. Não tem. Sua paleta de cor é única. Então, a cor que fica bacana pra mim aqui no vídeo, né? Aqui, né? Aqui, ó. Ó, tá vendo essa cor aqui? Talvez se colocar no Vini não vai ficar legal. Talvez se colocar no meu marido não vai ficar legal. Aí, coitada, aquela mulher obrigada a ir com aquele marrom que fica ótimo pra pele da pastora Consuelo, mas que não fica nada interessante para uma pele como a do Vini, como a do meu esposo. Não estou falando mal do serviço dos outros, não, muito pelo contrário. Muito mais importante que a paleta é a presença do Espírito Santo. Mas venha como está. Já pensou se Jesus falou, vem com tal paleta, que eu vou estar lá no mar da Galileia. Rapaz, mas você. Muita gente ia ficar para trás. E você sabia que fica? Porque tem mulheres que, como a gente, né, faz um evento para todo tipo de poder aquisitivo, ela se sente diminuída quando não pode ir com aquela paleta, porque não tem aquela cor. Tem mulher que é muito sensível. Lembra quando eu estava conversando ali com a moça que fez um café maravilhoso? Ela falou assim, eu sou sensível, dependendo do dia que fala comigo, já não quero nem ir mais. Lembra da moça? Lembro sim. Às vezes, um abraço, Baianinha. Baianinha, amei seu café. Depois eu quero Gente, quando vocês vierem aqui, pede café da Baianinha. Meu Deus, maravilhoso. Enfim, e você já imaginou como ela ia se sentir mal se ela não tivesse ali a paleta? Eu não vou, porque eu não tenho a roupa. Então venha como está, assim que é sim. Venha como está. Venha sabe? como está e vai sair diferente da forma como É veio. impossível, Vini.
Quem entra naquele sítio, ali já estou fazendo convite. Não, eu já faço convite, pessoal de casa. Eu tô aqui na minha telinha, né? E você é Faz pra convite cá. lá. Ó, gente, o povo de Deus, povo abençoado, eu estou aqui, esse podcast maravilhoso. Assistem, tá? É bênção demais. Não só o meu, mas todos os outros que estão aí, ó. Mas estou te convidando, passando aqui para te convidar para esse projeto que nós temos, SING, Conferência de Mulheres, Conferência Internacional de Mulheres Graciosas. Agora, aqui, o último do ano, né? Que a gente viaja para vários países e a gente encerra a última. SING geralmente é feita aqui em Minas, ali no The Space, em Contagem, no bairro Praia. Tá? Rua Antônio Dias, número 50. São 2 dias, dia 7 e 8. Uma mini vigília na sexta-feira, sobrenatural, e um sábado, imersão o dia todo. Café da manhã gratuito no sábado, tá? Você tá o meu convidado mais que especial. Mas, e não tem paleta de cor, você pode ir do jeito que você quiser. E aí o lindo desse projeto, que quando ele nasceu, ele começou com um chá. Ele começou como um chá no Morro da Mineira, no Rio de Janeiro. Olha pra você ver. Que legal, Mas, cara. na verdade, começou com um grupo. Sim, E ele que dá o nome, tá? Começou com um grupo. Foi. Porque a gente estava fazendo tanto atendimento que a gente saía muito tarde da igreja. Aí eu falei assim, amor, faz o seguinte, pega essas mulheres, faz um grupo no WhatsApp. Gente, a gente aqui é tudo novinho, né? Tava começando o WhatsApp na época. Começando o WhatsApp na época. Falei, pega esse pessoal, porque senão a gente vai ficar aqui 4 até 5 horas da manhã, vai amanhecer o dia aqui dentro da igreja. Então pega esse pessoal, reúne, joga dentro do grupo, faz um grupo do WhatsApp e a gente vai orar por ela. E você dá um nome, sei, graciosa e tal. Ela falou, pô, boa, vou fazer. E começou. Dali Deus foi falando com ela, foi tocando, foi dando a direção. Daí é onde surgiu o primeiro. Hoje somos mais de 800 mulheres pelo mundo. Até 800 eu contei, Vini. Fica lá, ó. 1, 2. Hoje eu não sei mais quantas mulheres pelo mundo. E o projeto que era de mulheres, a gente inclui os homens, eu até esqueci de falar isso. Os homens são muito bem-vindos, tá, homens? Porque nós entendemos que não adianta ter uma mulher sábia casada com um Nabal. Então, na sexta-feira, né, a programação mais ou menos assim, uma mini vigília, que começa às 7 e vai até meia-noite, é o clamor da meia-noite, toque do chofar, enfim. Quem crê em ato profético, chega lá que é bênção demais. Então, a mulherada, na sexta-feira, meia-noite, levanta um clamor. Já no sábado, é uma imersão, o dia todo. 8 horas da manhã começa, com café da manhã. 8h30, mais ou menos, a gente já chama o povo para dentro do sítio. O sítio é lindo, né? Já chama para o local onde fazemos, o salão onde fazemos o culto. E aí começam as adorações e tal. E aí tem palestra. Todo ano eu não abro mão. Viviane França, minha querida, ela é secretária de Defesa Social de Contagem. E ela já tem essa parceria conosco. E ela leva ali as meninas da guarda, ela dá uma palestra sobre essa questão, né, da agressão, né, sobre as mulheres, né, o feminicídio principalmente. Se eu não me engano, Minas, se não é a primeira, é a segundo maior estado com maior número de feminicídio, né? E depois que nós entendemos isso, eu vi a necessidade dela estar conosco, fazendo esse trabalho com as mulheres, palestrando. Ela no sábado, ela abre trazendo essa palestra, e dali para frente começa as pastoras pregando. E às 3 horas da tarde, aí entra os homens, meu marido, né, junto com os pastores que estão ali, fazem o clamor da hora nona. E é um momento muito especial. Aí a gente tem ato profético para a vida, tanto financeira, oramos pelas finanças. Nós queremos que vai ser diferente para o povo de Deus. Vai ter luta financeira para o Brasil inteiro, mas aquele que está firme no Senhor, Deus vai enviar o maná, Deus vai enviar a cordoniza, Deus vai enviar. Amém. E também para a vida sentimental. Então, vou fazer uma coisa então. Chegando ao final de mais um podcast, qual que é a mensagem que os pastores deixam para a turma de casa? Eu quero deixar o Salmo 23, versículo 4. Que diz assim, eu quero ser muito rápido porque já estourou aí, né? Mas diz assim. Senhor, cadê o óculos? Tá aqui.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vini, eu não sei o ainda que esse povo está passando. Eu não sei se o ainda que é o marido nas drogas, ou um filho nas drogas, ou dentro de um presídio, ou num hospital com uma doença incurável, ou um divórcio, uma separação, ou uma frieza espiritual. Eu não sei o ainda que ela está vivendo. Mas eu posso dizer que o Senhor está com ele. Ele vai passar, mas ele não vai viver para sempre. Então não interessa o ainda que. Deus está com ele e vai tirar ele desse lugar de sombra da morte. É forte. E eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só ele para transformar, só ele para fazer mudança. Porque ele é o teu socorro. É ele. Não há outro lugar a não ser Deus que vai mudar a sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe você. Pastores, muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui hoje, por conhecer um pouco mais, né, da história e do testemunho de vocês. E a porteira tá aberta, né, como diz o bom mineiro. É só o começo. Tamo firme, tamo junto aí, filho. Tá? Obrigado, viu, de verdade. Nós que agradecemos a oportunidade aí, né, de estar podendo passar, né, a nossa história, e para que as pessoas também possam, né, ver aí e ver que Deus faz. Aleluia. Deus muda. Amém. Pessoal de casa, é como eu sempre digo, projeto de vida, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.